Olá a todos os nossos espectadores, eu sou a Gabriela. E eu sou o Jordan. E hoje a gente vai falar um pouco sobre racismo, que foi um dos temas apresentado e abordado em aula com o nosso professor João Machado. Para conversar com a gente, então, nós temos uma convidada, que é a Milena Machado, formanda em Direito pela Universidade Cruz Alta, e atualmente também ela faz parte do Laboratório Forense do Rio Grande do Sul. Então, a gente agradece a sua participação aqui. Temos a certeza que a nossa conversa hoje será bem esclarecedora nesse tema tão delicado e muitas vezes evitado diariamente. Então, bom dia, Milena, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Queria agradecer já de antemão o convite de vocês, fiquei muito feliz. E parabéns pela iniciativa. Então, como o racismo se manifesta no Brasil? Muitas pessoas acabam falando que o racismo aqui no Brasil, ele é velado, né? Acredito que vocês já tenham ouvido falar essa expressão, né? Essa expressão do racismo velado é literalmente aquele racismo sem intenção, ou então aquele racismo com um ar de deboche, ou então a pessoa justifica como uma brincadeira, ou então uma opinião, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não posso nem dar a minha opinião mais agora, né? Mas aí eu sempre até falei antes para as outras meninas que a questão da opinião, né? A opinião é tu dizer, gostei dessa roupa, não gostei dessa roupa, e não, né? Tu falar de uma forma tão, como é que eu vou dizer, tão, perdi a palavra agora, tão horrível, né? De uma outra pessoa, fazer comentários do cabelo, da cor da pele, da aparência da pessoa. Então, né? Não é uma coisa legal. E aí as pessoas acabam fazendo isso, né? Em tom de brincadeira e essas coisas assim, né? Depois aqui até na apresentação eu trouxe alguns casos de pessoas e até eu mesma, né? Que, por exemplo, pelo menos o seu filho tem cabelo bom, né? Às vezes as pessoas já falaram para mim, assim, tipo, eu pensei que o teu cabelo era duro, né? São coisas que as pessoas, elas mascaram, né? De uma forma, um tom de brincadeira, um tom de deboche, e vai, né? Só vai. E essa questão aí parece que é um loop, né? Porque ele nunca se acaba. Até como você citou, né? Que é um tema em que muitas vezes as pessoas não querem conversar, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Então aí é uma dificuldade enorme a gente encontrar espaço para a gente falar sobre isso. Por isso que eu adorei a iniciativa de vocês, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Ainda mais na questão, assim, de inserir isso na educação, né? Que a educação, eu acredito que seja um dos pontos, assim, mais importantes, né, para o combate, né? Porque ninguém nasce racista, né? A gente acaba se tornando durante a vida, né? Então, acredito aí que a educação seja um ponto primordial. Então, no Brasil, a gente tem essa questão do racismo velado, mas que hoje em dia ele está literalmente escancarado, né? Ele já nem é tão mais velado assim, né? E aí, claro, a gente tem também a questão ali da violência no Brasil, que os negros são 76% das vítimas de homicídio aqui no Brasil. É um número, assim, muito grande. Então, a desigualdade, tanto racial quanto social, ela é muito grande mesmo. Então, aí aqui, claro, nem todo mundo, mas aqui no Brasil, falando mais especificadamente, é um tema bem difícil de lidar por essa questão, assim, da negação, né? Qual é a diferença entre raça, cor e etnia? A raça, quando o pessoal fala muito de raça, as pessoas, às vezes, elas confundem, digamos assim, sabe? Porque o que acontece? A raça, ela tem aquele sentido de como é que eu vou dizer? Raça humana, sabe? Literalmente nesse sentido, né? Aí a cor, eu já sou bem sincera, assim, que eu acho que cor simplesmente é cor, igual eu estava falando para outro pessoal antes, que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam que eu não sou tão negra assim, sabe? As pessoas me falam isso. E aí eu tenho que estar explicando que, né, que a negritude ela não é somente a cor preta, digamos, né? Mas sim que o negro ele tem diversos tons, né? Assim como o branco não é totalmente branco papel, né? São vários tons de branco. Alguns vão ser mais escuros, alguns vão ser mais claros, né? E ali a questão da etnia seria mais uma questão cultural mesmo, né? Por exemplo,
aqui na matriz africana, por exemplo, né? É muito comum a Umbanda, que é uma religião, né? Então, a etnia seria mais no sentido cultural mesmo, né? A cor, simplesmente cor, né? E aí, até muitas pessoas até falam nessa questão da cor, porque elas nunca sabem, tipo, vou chamar de preto ou de negro, né? Às vezes há essa dúvida, né? E aí inicia toda aquela conversação no sentido de que muitas vezes as pessoas elas usam a palavra preta no sentido pejorativo. Por exemplo, a pessoa chega e fala, a coisa tá preta. Quando a pessoa quer falar que tá ruim, né? Então, são expressões, assim, cotidianas, né? Que as pessoas acabam cometendo muitas vezes pela falta de informação, né? E também pela falta de não procurar saber do assunto, né? Às vezes a pessoa continua nessa negação aí, diz que não existe, e também, se não existe, não vou procurar saber, né? Então, como surgiram os movimentos negros? Os movimentos negros, eles correspondem, então, ao conjunto de movimentos sociais, políticos e culturais que são realizados, então, pelas pessoas negras, mas também com a ajuda de pessoas brancas, no sentido de trazer uma luz, assim, digamos, para essa pauta do racismo. Porque hoje em dia a gente tem muita questão do racismo estrutural, né? Que é uma coisa histórica. Muitas pessoas falam que até as cotas, por exemplo, é uma reparação histórica. Na verdade, vai muito além disso, né? Então, os movimentos negros eles surgiram mais nessa questão aí para inibir, né? Essas atitudes racistas, essas discriminações, e também para mostrar literalmente para a sociedade que a nossa desigualdade ela é tanto racial quanto social, quanto também bem assim no sentido a palavra mais, como é que eu vou dizer, mais simples, no sentido financeiro, né? Que a gente tem uma diferença muito grande até nos pagamentos de salários, né? Por exemplo, para mulheres negras, né? E eu cito aqui até no slide alguns líderes do movimento negro que vocês devem conhecer, que é o Nelson Mandela, que é da África do Sul, o Martin Luther King, que é dos Estados Unidos, e o Zumbi dos Palmares aqui no Brasil. Eles tiveram, então, uma relevância muito importante na questão dos movimentos negros, porque ali no movimento negro foi conseguido muita coisa mesmo. Ali, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, a criação, então, da lei das cotas, a criação ali da comemoração do Dia da Consciência Negra nas escolas, para se falar sobre isso. Também em 2013 foi criada uma Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Então, todas essas conquistas aí que visam, então, uma igualdade, que visam uma reeducação para as pessoas em torno do racismo, elas foram, então, conquistadas pelos movimentos negros. Puxando então essa questão, atualmente a gente sabe que acontecem muitas manifestações e protestos relacionados, né, a toda a questão racial. E a gente queria saber qual é a tua opinião sobre protestos e manifestações, como no caso de George Floyd. Tá. Eu acho, assim, de suma importância as pessoas não ficarem caladas quando acontecem essas atrocidades, né? O que acontece hoje em dia é que a questão desses protestos é que está muito generalizado, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, e na maioria das vezes, ocorre muita violência policial. E, claro, de fato, algumas pessoas nesses movimentos estão, por exemplo, agredindo outras, insultando outras, mas, claro, não é a maioria, e sim a minoria, são algumas pessoas, né? Essas pessoas têm que ser punidas por isso. Mas acabam que essas pessoas estragam para as outras, né? Daqui a pouco tu vai numa manifestação e tu quer realmente reivindicar aquilo que nem ali no caso do Floyd, né? Tu quer reivindicar uma igualdade e tudo mais, daí acabam vindo pessoas que acabam estragando aquele teu movimento, né? Então, eu acho que os movimentos que são pacíficos, que tu chega lá para reivindicar alguma coisa educadamente, por exemplo, claro que é uma coisa muito difícil, porque são situações que literalmente apavoram, né, a sociedade, né, literalmente. Então, eu entendo perfeitamente a revolta das pessoas, né? No meu lugar, se acontecesse comigo ou com algum familiar ou com alguém muito próximo a mim, eu também, da mesma forma que a gente tá revoltado com esses casos que acontecem longe da gente, imagina perto, né? Então, eu entendo essa questão da revolta, mas, igual eu estava falando antes, não se resolve nada com violência, né? Ainda mais violência com violência, né? Não tem.
Então, eu acredito que ali tem a ter uma educação no sentido de, nós vamos para o protesto, nós vamos reivindicar aquilo que a gente quer, mas a gente precisa mostrar que a gente veio aqui para isso, né? Para isso. E aí, também, às vezes, as pessoas vão com aquele receio de que, se eu for, a polícia vai me jogar uma bomba. Se eu for, a polícia vai não sei o quê. Então, tem mais essa questão, né? Então, eu acredito que também tenha que ter uma reeducação no sentido também das polícias, né? Porque muitas vezes elas não têm um preparo para lidar com as pessoas que vão para a rua reivindicar alguma coisa, porque às vezes a pessoa acha que é protesto, é baderna, né? Então, também acho que tem que ter uma preparação, especialmente dos policiais, porque em praticamente muito mais da metade dos movimentos eles agem com muita violência, né, para as pessoas, e às vezes é uma pessoa que não tinha nada a ver, né, que não estava fazendo nada, que estava simplesmente ali reivindicando o que ela queria, né. Então, acho que tem que haver essa reeducação ali nesse sentido também, para que as pessoas entendam que o ato é para que aconteça uma justiça. Porque muitas vezes, nos casos de racismo, acontece que, ou, por exemplo, não é denunciado, ou não é falado. Então, acontece todo dia, né? Acontece todo dia. E às vezes não aparece na mídia. Até vocês fizeram uma pergunta em relação à mídia também, né? Depois eu vou falar, então. Mas também não aparece na mídia, os casos não são falados. Então, alguém tem que falar sobre isso, né? Se a gente não falar, não tem como a gente resolver, né? Então, no seu caso, assim, você já sofreu algum tipo de racismo velado? Sim, já sofri bastante. Eu até contei para outro pessoal ali a história que eu sempre fui a única na sala de aula, era todo mundo com o cabelo liso, então eu achava que eu era a única diferente e que aquilo não era bonito, né? Então eu cresci com essa ideia de que não era legal, que não era bonito, que era feio. Então daí toda aquela história, né? Alisei meu cabelo para ficar igual às outras pessoas. Isso quando eu era criança. Aí agora, na vida adulta mesmo, vários episódios. Esses tempos, acho que uns 2 anos atrás, eu entrei numa loja e o cara me falou assim: não penteou o cabelo hoje. Ou então, mas eu pensei que o teu cabelo era duro. Ou então, não vai pentear o cabelo para sair hoje? Levou um choque. E outra questão ali também do, mas você nem é tão negra assim, né? Que é aquilo que a gente tinha falado antes, que as pessoas me falam muito isso. E chega, me dá um negócio, né? E aí, aquilo que eu falei, né? Tem que explicar aquela questão das cores, que o negro não precisa ser exatamente preto, mas que podem ter vários tons, né? E que não é somente, a negritude, ela não é somente a cor, e sim uma questão histórica, os traços, o cabelo, né? Então já aconteceram muitas situações dessas e eu até estava citando antes que hoje, quando eu acordei, eu abri meu celular e vi uma matéria de uma menina de 4 anos, que ela é Miss e que ela tem o cabelo exatamente igual ao meu. E as pessoas, comentando horrores dela nas redes sociais, sabe? Falando que aquilo não era uma princesa, que ela tinha que pentear aquele cabelo, que, coisas horríveis, sabe? Então é muito triste ver que ainda hoje em dia, né? Pelo ano 2022, que as coisas estão tão avançadas, a gente tem ainda que lidar com esse gigante problema, né? Então, como a gente tinha comentado antes, a gente pode afirmar que a mídia ainda, atualmente, de alguma forma, ela apaga a representatividade negra? Como eu tinha falado antes para vocês, a população negra ela é mais da metade da população brasileira, né? Ou seja, então ela é uma maioria em quantidade, mas ela é uma minoria em representação, né? Na prática, então, isso vai mostrar para nós que as pessoas negras elas não estão inseridas na televisão, nos jornais, nas mídias como um todo, né? Na política em si, né? Então, isso só prova que a nossa comunicação, que a nossa mídia hoje em dia, ela não está abrindo espaços para essas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente não vê pessoas negras ocupando esses cargos de destaque e liderança, né? Tem até um dado que eu coloquei ali depois que eu vou mostrar para vocês no meu slide, que 70 anos depois do começo da transmissão da televisão brasileira, apenas uma pessoa negra ela foi proprietária de uma concessão de TV. Então, assim, imagina, 70 anos depois, né? Uma pessoa também que eu cito é a Maju, que é a Maria Júlia Coutinho, que vocês devem conhecer ela, né? Ela foi a primeira mulher negra a assumir a bancada do Jornal Nacional e também foi a primeira mulher negra, a segunda, aliás, a comandar o Fantástico. Então, a gente tem algumas pessoas que estão ali representando, mas elas ainda são em números pequenos, né?
Por exemplo, vou perguntar para vocês, não sei se vocês já pegaram o telefone hoje ou se já olharam algum jornal, alguma coisa, quantas pessoas negras vocês viram, né? Poucas, Isso né? é uma Poucas, isso é uma coisa bem, né? Até mesmo na universidade, sabe? Até mesmo na universidade, ali da questão das cotas e tudo mais, mas também a gente não vê tantas pessoas negras assim, sabe? Eu fiz 2 anos de faculdade na Unijuí e eu era a única da minha sala. isso quando a gente para refletir, realmente. Eu não tinha parado. Exato. Quando a gente senta e para, assim, mas cadê essas pessoas? A gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Hoje em dia, na minha sala, são 3 pessoas negras contando comigo. Então, em OD uma já foi para 3, né? Já aumentou. Mas então, essa é uma questão realmente que ela que ela tem que ser discutida, porque muitas vezes a questão da mídia ali, ela acaba, igual a gente tá falando, ela acaba velando, né? Porque ela quer negar que aquilo não existe, ou daqui a pouco ela não noticia aquele caso de racismo, quando não é uma coisa assim de comoção, né? Porque a gente vê esses casos de comoção, todos vão para mídia, né? Mas acontece muita coisa todos os dias que não vão para mídia, né? Que simplesmente não vão, que as pessoas não falam, que as pessoas não discutem. Então, muitas vezes a mídia, ela falha nisso, né? Ela falha ali na questão de divulgar o que realmente está acontecendo e na questão de não dar oportunidade, não dar espaço, né, para as pessoas negras estarem inseridas ali nessa questão. Até depois eu vou mostrar para vocês uma foto ali de uma campanha do Dove, que é uma mulher negra na foto, daí ela tem o sabonete Dove do lado, e ela começa a se limpar com aquele sabonete e ela aparece uma mulher branca. Isso é uma propaganda publicitária, sabe? Que foi para a internet. Então, sabe? Se a mídia, que é uma coisa que está tipo, todo dia conosco aqui, não faz o serviço dela, que é inibir essas situações, o que a gente vai esperar, então, né? E, por exemplo, em filmes e novelas, qual a tua opinião sobre? Eu acredito que em filmes, principalmente americano, tenha um grande volume assim de atrizes e atores negros. Mas, por exemplo, nas novelas brasileiras, a gente vê, mas muitas vezes a gente vê naquele. Como é que eu vou dizer? Naquele. Claro, né? Que todos os cargos ali da novela são importantes, né? Mas muitas vezes a pessoa coloca a pessoa negra como a pessoa pobre, como a empregada, como a faxineira, como não sei o quê, como não sei o quê. Claro, são todas coisas importantes, né? Mas por que precisa ser assim, né? Por que o negro não pode ser dono de uma empresa? Por que não pode ser o chefe? Por que não pode ser, enfim, o que quiser, né? Então, aí acredito também que a TV brasileira peca muito nesse sentido também, mas é essa questão, né? É a não oportunidade, né? É a não oportunidade. E outra coisa também, depois eu vou mostrar para vocês um print que eu coloquei ali, que foi assim, ó, eu não sei nem o que eu estava fazendo, eu estava no Google e eu estava procurando alguma matéria e eu coloquei homem negro e daí foi homem negro é confundido com bandido, homem negro foi confundido com assaltante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daí veio assim, ó, diversas manchetes de homens negros que foram mortos por enganos. Então a gente vê que a própria mídia já está nos mostrando isso. Tem outras situações também que, até se vocês quiserem tirar a prova, até não coloquei aqui no slide, mas pesquise no Google alguma coisa em relação a mulher com cabelo bonito. Vai aparecer uma mulher com cabelo liso ou uma mulher loira. Aí tu coloca mulher com cabelo feio, vai aparecer uma mulher com cabelo crespo, ou vai aparecer uma mulher com trança. Então, a própria mídia, ela já entrega, né, essa desigualdade, né? Infelizmente. Existe alguma divergência dentro do movimento? E o que implica a expansão do mesmo? Eu acredito muito que as divergências ali sejam discussões tanto sobre o existe ou não existe o racismo, e também, por exemplo, um exemplo bem rápido assim é a questão das cotas, por exemplo, que tem muitos negros, até já presenciei isso, que diz que, não, mas eu não preciso de cota porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, né, fica todo justificando. Aí as pessoas começam a entrar em conflito, porque uma acha que precisa, a outra acha que não precisa, uma acha que é necessário, a outra acha que não é. Aí daqui a pouco a outra vem e fala assim, não, mas isso nem foi racismo, isso foi outra coisa, ela nem quis dizer isso. Então, às vezes, as próprias pessoas do movimento acabam desmerecendo toda essa luta, toda essa questão, tanto por ignorância, enfim, né, por ignorância, ou por não funcione, né? Então, isso acaba implicando também
Porque, por exemplo, se nós não, como é que eu vou dizer, não defender, não falar o que é, não explicar, não se manifestar e ficar calado diante de tudo isso que acontece, não vai adiantar nada, né? O movimento vai simplesmente sumir, né? Então, eu acredito que a divergência seja entre as pessoas nessas questões que as pessoas, uma tá de um lado e a outra tá do outro, né? Tudo bem, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas eu acredito que no momento onde tu tá lutando por um ideal, tu tem que lutar por aquilo, né? E não desmerecer alguma causa ou desmerecer a luta em si, né? Então, agora a gente queria saber se tem algum livro, algum documentário, alguma coisa, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto e, enfim. Uhum. Tá. Um livro que eu gosto muito, que é até anotei aqui o autor, é uma escritora, não sei se eu vou saber falar, Shimananda Adichie, que é o Pequeno Manual Antirracista. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Sim, já. Sim. É um livro que ele aborda, assim, ó, todos os aspectos ali do racismo, tanto da história, quanto da questão da negritude, da branquitude, da violência racial, da cultura negra. Então, é um livro muito importante e, às vezes, muitas pessoas, tipo, eu quero saber mais sobre o assunto, pega esse livro, porque ele é assim, ó, realmente bem informativo. E ele tem online também, não precisa ser só o físico, né? Ele tem PDF também para ler na internet. Acredito que é um livro assim onde muito enriquecimento, assim, sabe? Acredito que quem lê ele consegue entender muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Até na questão até que você estava falando, né? A questão ali da colocação das palavras, né? Agora, então, a gente abre espaço para a Milena falar e acrescentar e nos informar sobre um pouco mais sobre o assunto. Fiz, então, os slides mais ali de acordo com as perguntas que vocês tinham feito, tá? E a primeira pergunta, então, é como surgiram os movimentos negros, né? Como a gente já falou, o movimento negro no Brasil ele corresponde ao conjunto de movimentos sociais, políticos e culturais realizados, então, pelos negros, aí na luta nessa inibição do racismo, né? Principalmente nas décadas de 50 e 60, o movimento negro ele ganhou maior visibilidade, então, trazendo, então, a pauta do racismo estrutural e também difundindo em vários setores da sociedade. Por quê? Porque ali a sociedade em si é aquilo que eu falei para vocês, né? A desigualdade salarial, a desigualdade entre pessoas brancas e pessoas negras. Então, a sociedade é o ponto, assim, dos movimentos negros. Eu trouxe aqui, então, o movimento Vidas Negras Importam, que ele teve origem, então, na comunidade afro-africana, e ele veio se tornar um movimento internacional, que ele surgiu como protesto, então, contra a violência contra os cidadãos negros. Um movimento, então, ele se iniciou com aquela hashtag ali, né, que é a Black Lives Matter, nas redes sociais, então, após a absolvição do George Zimmerman, que foi o policial que assassinou a tiros o Trayvon Martin, que eu vou mostrar para vocês ali depois. Eu tenho aqui que eu anotei algumas conquistas, então, do movimento negro aqui no Brasil. A criação do Dia da Consciência Negra, a lei de número 10.639, que ela inclui a comemoração do Dia da Consciência Negra no calendário escolar. A Lei 12.711, que ela cria, então, as cotas para que os negros possam ingressar tanto nas universidades federais quanto nas federais e privadas. A criação, então, no ano de 2013, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. E também diversos projetos de combate à discriminação racial por meio, então, dessas transformações e dessa reeducação cultural e de representatividade. Aqui eu coloquei sobre as divergências, que é o que eu havia falado para vocês, que eu acredito que essa discussão, tanto sobre a cota, sobre a negação do racismo, são divergências que acontecem dentro do movimento de negros para negros, né? E também citei aqui a negação da denúncia, que é quando acontece um caso de racismo, às vezes a pessoa não vai denunciar, né? E, é claro, é que nem aquele... né? Que a gente fala, mas por que não foi denunciar? Né? Então, é a mesma coisa, que a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu cito bastante o despreparo dos policiais para essa questão racial. Às vezes a pessoa sofreu um racismo, chega lá na delegacia e ela não é bem atendida, ou então a pessoa vai falar, tipo, tu sofreu racismo e veio na delegacia, sabe? Essas coisas. Até esses dias eu estava olhando alguns dados que as denúncias online do racismo, elas são muito maiores do que as presenciais.
Ou seja, as pessoas elas não vão até a delegacia para denunciar. Elas fazem de forma online quando denunciam, né? Porque muitas vezes elas não denunciam. E aí elas não denunciam justamente por isso, né? Porque daqui a pouco a pessoa que está ouvindo ela não vai acreditar, ou vai desmerecer, ou vai dizer que, ai, mas o racismo nem existe. Então é uma dificuldade muito grande essa questão da denúncia também. Então acredito que isso também tem uma divergência muito grande com o movimento, porque é uma luta, né? É uma coisa que tem que ser construída, né? Durante o tempo. Aqui vocês também me perguntaram da Lei 10.639, que é uma lei, então, que ela fala sobre o ensino da história afro-brasileira nas escolas. Porque o que acontece? Quando a gente se fala em negritude, por exemplo, nas escolas, Dia da Consciência Negra e tudo mais, a gente sempre está associando a época da escravidão, né? É sempre assim, né? Vocês podem comprovar isso, né? Que é sempre quando falam sobre a história da cultura negra vem a escravidão, né? Mas o que acontece? Essa lei, então, ela faz essa ressignificação e a valorização da cultura das matrizes africanas. Por exemplo, vai falar da música, vai falar da religião, vai falar das conquistas mesmo desses movimentos negros, né? E também eu até citei ali que os professores eles exercem, né, um importante papel no processo dessa luta, né, contra o preconceito e contra a discriminação racial no Brasil, porque, como a gente já citou ali anteriormente, a educação é a chave, né? É a chave. Então, eu acredito que os professores eles tenham uma relevância muito importante nesse papel para, né, literalmente mostrar, né, para as pessoas que o movimento importa, que é importante a gente falar sobre isso, que é importante a gente dar voz a essas pessoas. Aí aqui sobre a mídia. Durante as aulas, é poucos professores que abrem espaço para a gente discutir sobre esses temas. Temas, por exemplo, Exatamente. homofobia, racismo, geralmente são sempre evitados em aula. Exatamente. São poucas pessoas, né, que abrem esse espaço, né? Sobre a mídia, então, eu coloquei ali, né, o dado que metade da população brasileira é negra, porém ela é uma minoria social, tanto na questão da raça, quanto também na questão do financeiro, quanto na questão dos cargos e também da ocupação, né, dos lugares de representatividade. Deixa eu mostrar para vocês aqui a foto, aquela que eu falei. Aqui eu falei da Maju, né, que foi a primeira mulher negra a assumir a bancada do Jornal Nacional. Aqui, essa imagem ali, a propaganda do Dove, com o sabonete do lado, uma mulher negra, ela usa esse sabonete e ela simplesmente vira uma mulher branca, né? E aí, eu, por exemplo, não vejo nada develado nisso, tá totalmente escancarado, né? O que vocês acham? Realmente, o racismo nem tentaram esconder nada. Exatamente, não tentaram esconder nada, né? Foi explícito, assim, né? Aí depois do lado tem a Thais Araújo, uma foto que ela postou e que começaram os comentários. Pode ser mais clara? Esse cabelo de esfregão. Empresta teu cabelo para lavar louça. Escuridão. Como pode alguém achar bonito esse cabelo de bombril? Então, são coisas ali que são revestidas de opiniões, mas que são atrocidades, né? Aí aqui, aquele print que eu falei para vocês do homem negro é confundido. Homem negro é assassinado por militar após ser confundido. Militar da Marinha mata homem negro de estelo confundido. Homem negro é assassinado por militar confundido. E assim a gente vai, né? Mata Até vizinho teve um negro. caso no Brasil, não faz muito tempo, foi 2019, né? Que foi os 80 tiros em um carro, né? Exatamente. Que foi por engano também. De novo. Foi por engano. Exatamente. E daí eu penso, né, como é que pessoas, né, o que eu não consigo entender o que acontece, né? Ah, eu vou lá, vou matar, se não for, né? Pois é. É uma coisa assim, ó, sem condições. Aí aqui a questão do racismo velado, que a gente já conversou, que é aquele racismo sem intenção, que ele tem outra cara, mas ele é o mesmo, ele é a mesma coisa, com a mesma intenção e com a mesma. Só não é com a mesma intensidade, porque a pessoa acaba falando que é uma brincadeira, um deboche, que é uma opinião. Aí aqui eu coloquei alguns que eu citei para vocês, que as pessoas me falam, ai, mas você nem é tão negra assim, pelo menos nasceu com nariz fino, ou então, tipo, ai, mas não vai dizer que vai tentar entrar por cotas também.
levou um choque hoje, mas vai com esse cabelo, diversas situações. Aí aqui eu trouxe algumas situações de algumas pessoas algumas frases que eles ouviram. Pelo menos o seu filho tem cabelo bom, seu cabelo é macio, pensei que fosse duro. Já escutei muito isso. Vai ter que cortar esse cabelo para poder trabalhar aqui. Ah, mas você é um negro bonito e inteligente. Eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Então, são coisas assim, ó, totalmente escancaradas, que quando tu olha, meu Deus, né? Que absurdo. E algumas pessoas ainda insistem em dizer, né, que não existe e tudo mais. Aí aqui, o racismo no Brasil, eu citei aqui para vocês que 71% aqui, 71% das vítimas de homicídio no Brasil, elas são negras. E 29% são brancas. E aí é uma conta que ela não fecha, né? Porque a população 54% negra e 46% branco, porém 71% desses negros são vítimas de homicídio no Brasil. Então é uma quantidade absurda, né? Absurda. Aí eu trouxe 2 casos aqui no Brasil que aconteceu, que em 2013 um casal ele foi numa concessionária olhar um carro e daí eles tinham um filho negro adotado. Ele tem 7 anos. E daí eu não sei o que o menino foi fazer, foi brincar, sabe, enquanto os pais estavam ali, e a criança simplesmente voltou e ficou perto dos pais. E o gerente da loja foi falar para ele que ali não era o lugar dele, que era para ele sair da loja. Então, assim, né, um horror. E agora, em 2021, o Edson Lopes, que é um cabo da Polícia Militar, ali do Espírito Santo, ele foi obrigado a tirar a roupa no estabelecimento porque falaram que ele estava roubando vinhos. Né? Aí as pessoas fazem as coisas totalmente sem provar nada, totalmente sem prova, né? E fazem as pessoas passarem por um horror desse, né? Aí aqui também vocês me perguntaram em relação sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural, então, ele é uma herança. Eu coloquei que ele é uma herança discriminatória da escravidão, né? Porque o que acontece? Esse racismo estrutural, ele é literalmente uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, né? É uma coisa que parece que as pessoas não conseguem se livrar, né? Então, ali também entra a questão da educação, que eu até falei para vocês que é somente com a educação que a gente vai conseguir mudar isso, né? Porque as pessoas, muitas delas pensam nesse sentido, ai, porque é negro é pobre, porque é negro é bandido, porque é negro é isso, é aquilo, é aquele outro. Então, tudo isso é um racismo estrutural que vem ali tanto daquela questão da escravatura, tanto da questão das desigualdades sociais, da sociedade econômica. Então, realmente é um problema, né? Aí aqui eu anotei que o racismo estrutural, ele reproduz mesmo que inconscientemente um discurso, seja no âmbito político, social ou econômico, que tem esse racismo embutido nas raízes, né? Que, como eu estava falando, parece que a pessoa não consegue se desprender disso, né? Então, para algumas pessoas é normal. Infelizmente, para algumas pessoas é normal. Atitudes racistas, palavras racistas. Então, por isso também que a gente tem dificuldade aqui no Brasil de identificar se é racismo ou não, por essa questão, né? Tanto pela questão da negação, que as pessoas dizem que não existe, mas também ali por essa questão de que as pessoas acham normal e que tá tudo bem, né? Só que não. E até a gente tem muitas expressões do nosso dia a dia que a gente acaba falando e o sentido dela é histórico e extremamente pejorativo, né? Exatamente, bem isso. Muito bem. Aí aqui eu coloquei sobre a opinião dos protestos, né? No caso do Floyd ali, que eu citei para vocês que eu acho que esses protestos eles são muito válidos, sim, mas eu acredito que tenha que ter uma reeducação para esses protestos, porque acontece muita violência de pessoas que não têm nada a ver daqui a pouco, e tanto a violência das pessoas do que estão no protesto contra as de fora, quanto as de fora para as pessoas que estão dentro do protesto, né? E essas pessoas que estão de fora, muitas vezes são os policiais, né, que agem com violência nessas questões. E daí as pessoas falam, ai, mas eles estão lá para bagunçar, tem que bater, tem que jogar bomba, alguma coisa assim. E não, né? Não tem nada a ver, as pessoas não estão lá para bagunçar. Claro que muitas vezes ocorre, né? Essas pessoas que acabam bagunçando, fazendo baderna e tudo mais, mas são a minoria, né? Então, eu acredito sim que os protestos eles são eficazes dentro, assim, de uma educação e de uma luta, né, pelos direitos, né? E era isso aí, pessoal.
Então, a gente te agradece, Milena, por ter aceitado o nosso convite e por trazer os slides, enfim, trazer mais informações e conhecimento. A gente fica imensamente grato. Então, obrigado especial a nossas colegas, Daniele e Jamile, que nos ajudaram a produção do trabalho. A gente agradece também ao nosso professor, João Machado, por toda a paciência e auxílio para todo o nosso trabalho, para que a gente conseguisse realizar ele, para que fosse possível. E a Prof. Bárbara também, e as turmas que fizeram todo o nosso cenário. E por último, então, a gente agradece a quem nos assistiu até agora e deixem o like e se inscrevam, rapaziada.